Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a 1 pela rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos transmitindo direto do estúdio da Rádio Trianon através da nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. Estamos também na AltV, www.altv.com.br e TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET, tanto AltV quanto TV Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br. À sua disposição o telefone aqui no estúdio da Rádio Trianon, 3289-3580, e também o telefone da nossa produção, 5052-5555. Participando desta edição de Gente que Fala, pianista Eduardo Monteiro. Prazer tê-lo aqui, Eduardo. Prazer é meu. E você é curador do projeto Concertos 2017. Exatamente, da Fundação... Tem mais ainda, por favor. Da Fundação Maria Luísa Oscar Americano. Né? Bom, eu sou professor da USP, né? Atualmente eu estou na direção da Orquestra Sinfônica da Universidade de São Paulo e da Escola de Comunicações e Artes também. Você esteve aqui recentemente no programa? Tive ano passado. No ano passado, né? Não tão recentemente assim. Mas eu ia perguntar para você das orquestras no... Perguntei da outra vez, acho que a situação... A situação de uma maneira geral está muito difícil, né? Não só da cultura, né? Mas assim, acho que a cultura é a primeira a sentir, né? Isso aí é sempre assim, né? Perfeito. Também o maestro Marcos Lucatelli. Prazer tê-lo aqui, Marcos. Prazer. Sou integrante da Banda Estralo, na verdade. Eu venho aqui como músico e integrante da Banda Estralo, que é uma banda que faz um trabalho na área de música infantil. A gente já está 7 anos trabalhando, fazendo esse projeto, né? E a gente está com uma temporada no Teatro do Shopping Morumbi. Então vim divulgar um pouquinho o nosso trabalho, falar um pouquinho desse universo da cultura, né? Como o maestro aqui também tá falando um pouco das orquestras. Eu já venho do universo dos corais, né? Dos corais infantis, corais adultos. E tem esse trabalho com o público infantil. Banda Estralo. Isso. Você é músico, maestro, vocalista, isso. Músico de novo. Músico de novo, produzo, faço... A gente hoje, dentro da cultura, a gente tem que se envolver em todos os setores para poder fazer um trabalho e poder manter a sua arte viva, né? Também conosco o circense Ramon Marambio. Prazer tê-lo aqui, Ramon. Prazer, eu que agradeço pela oportunidade de poder falar do circo, do espetáculo Ilha dos Macacos, que acontece nesse próximo final de semana no Teatro Flávio Império. Mas é um circo, mas não está no circo, está no teatro? Na verdade, assim, eu nasci e fui criado em circo, né? Que maravilha. Junto com a minha família, e até o final do ano 2000 eu vivia com minha família dentro de um circo, morava em um trailer. Só que a gente parou aqui na cidade de São Paulo. Então formamos uma trupe para trabalhar em espaços alternativos a lonas de circo. E por isso a gente faz espetáculos em teatro e outros espaços. Ainda tem, você citou a lona de circo, ainda tem lonas por aí ou não? Tem bastante lona por aí ainda. Bastante, mas nem tanto. Nem tanto como nos anos 80, vamos dizer assim, né? Você acha que sobreviveu até os anos 80? Depois dos anos 80 é que as dificuldades foram maiores? Na verdade, a partir do final do ano 2000, começou, assim, nas grandes cidades como São Paulo, por exemplo, cada vez menos terrenos, né, disponíveis. Os disponíveis terrenos particulares, muito caro a locação. Os circos migraram para cidades menores, cidades do interior. Então você não vê tantos circos numa cidade como São Paulo, mas ainda tem bastante circo no Brasil. Deixa eu só cumprimentar o Luiz Roberto aqui. Tudo bem, Luiz? Boa tarde, prazer tê-lo aqui. Tudo bem, prazer é todo meu. Luiz Roberto Dal Pogetto. Pogetto, isso mesmo. Tudo bem? Tudo e o Nós e o Universo? A estreia não nessa segunda, na outra. Segunda aqui na casa também. Aqui na Rádio Trianon. Isso. Na outra segunda-feira. Na outra segunda é dia 20, se não me engano. Dia 20, né? Uhum. Que bom. Vamos conversar mais Bacana. aqui sobre... Por que cientista apresenta o programa? Olha, depende muito de quem escreve aí os textos, mas é que eu sou oceanógrafo e arqueólogo, mas há alguns anos eu me dedico também à pesquisa. Como é que é?
Eu sou oceanógrafo e arqueólogo. Isso, mas sim, há alguns anos me dedico a pesquisar coisas relacionadas à fé e relacioná-las à ciência, né? De alguma forma. E então, o rádio, você acha Carl Sagan, sabe? Sim. Um pouquinho, né? Mas o rádio consegue condensar isso? Olha, o rádio tem sido um veículo extremamente interessante. O nosso programa já tem 3 meses aí na web Rádio Mundo Brasil, e olha, a audiência, inclusive foi fácil de medir isso numa rádio web, então a audiência deu um salto estrondoso para a rádio como um todo, e durante o nosso programa, que estava no formato de 2 horas todos os sábados, explodia. Então a gente falou, poxa, agora é hora então da gente Esse programa vai ser diário? Vai ser diário aqui na casa, das 9 às 9h30 da manhã. Perfeito. Daqui a pouco a gente fala mais sobre essa programação, porque o seu é dia 20, né? Uhum. E terça-feira, agora dia 13, a Silvia Vinhos e a Malu Mota começam um programa aqui às 2 horas da tarde. Que maravilha, está ficando cada vez melhor. Fico contente que a Trianon melhore cada vez mais. Eduardo Monteiro, o que é Ensemble São Paulo? Então, é um grupo de instrumentistas que originalmente fazem parte do Quarteto da cidade de São Paulo. Eles tocam vários concertos como o Ensemble São Paulo, sempre com convidados, né? E a gente vai fazer agora, nesse próximo domingo, dia 12, né, da Fundação Oscar Americano, 11h30, né, um concerto com o Ensemble São Paulo e mais 5 convidados. Então vai ser um octeto. São 8 pessoas tocando no palco ao mesmo tempo, todos instrumentistas de cordas, e vão tocar um repertório maravilhoso, que é o Octeto de Mendelssohn, que é uma peça desse compositor, né, que foi escrita quando ele tinha 16 anos. Mendelssohn é um prodígio incrível na história da música, né? Apesar de ser um nome muito conhecido, não é assim... Ele acho que ocupa menos espaço do que deveria, né? As obras de Mendelssohn são maravilhosas, e essa obra-prima, né, eu estou contando um pedacinho, foi composta quando tinha 16 anos de idade, né? Que obra é essa aí? Esse octeto de Mendelssohn. E aí, naturalmente, uma das dificuldades, não só a peça é muito virtuosística, né, é difícil para eles tocarem, né, como tudo que Mendelssohn escreveu, né, sempre muito brilhante, né, virtuosístico, como também são 8 no palco, né, então... Quem são esses 8? Então, a gente tem Bettini Stegman, Marcelo Jafé, Nelson Rios, Bob Sweetholz, Pablo de Leon, Victor Piatti e o Alexandre. Isso. Então, não só, então é difícil você juntar, porque assim, não é uma orquestra, né? Sim. Então você não tem uma estrutura, né, de um grupo profissional por trás. Então depende muito, e você não tem é muito raro você ter um grupo de música de câmara que ensaia regularmente com 8 pessoas. Isso praticamente não existe, né? Então são ocasiões muito especiais, que você junta 8 pessoas para fazer uma música de câmara, né? E o dia? Domingo, 11 da manhã. 11h30 da manhã. E a Fundação Oscar Americano é um espaço realmente privilegiado, né? Fica ali no Morumbi, né? A história da fundação é muito interessante. A família, em determinado momento, decidiu morar nesse lugar, né? Então, 2 arquitetos, um paisagista para a parte toda do jardim, com espécies, a parte toda botânica, é muito sofisticada, e uma casa também foi construída pelo aquele arquiteto Bracht. E, na realidade, a Maria Luísa, né, que era a esposa, ela faleceu relativamente jovem, e aí o Dr. Oscar decidiu, 2 anos depois, doar a residência, uma coleção maravilhosa de obras de arte, né? Eles têm algumas período colonial, acho que é a coleção particular mais importante do Brasil, né? Tem esse jardim, né, que é incrível, fauna, né, passarinhos, e, assim, tem estudos sobre né, os pássaros que vivem lá, né, que frequentam, enfim, o ambiente, né? Eles se integram ao espetáculo. Exatamente, né? Uma vez aconteceu, o passarinho entrou dentro da sala. Então, tem uma casa de chá que é muito agradável. Então, é um programa realmente completo, assim, né? Você pode passar lá o dia todo, né? Então, só terminando a história, o Dr. Oscar decidiu doar para
a cidade, nesse espaço, como realmente uma área de lazer, uma área cultural, né? E a família era muito ligada a essa parte musical, então essa parte de concertos é uma coisa muito viva na Fundação. A série tem mais de 20 anos já de existência, né? Uma série muito tradicional na cidade de São Paulo, sempre de música de câmara, recitais solo, de piano solo. É uma sala assim, muito agradável, muito bacana, vale a pena realmente conferir. Porque nós temos musical infantil, música infantil, temos o circo, e música de câmara, é um negócio... Eu imagino que seja um cenário muito difícil para vocês três, não vou nem... O Luiz também está incluso. Eu estou fora um pouco. Não, mas eu acho a dificuldade que vocês enfrentam, né? Sem dúvida. Nesses segmentos. Então eu fico imaginando, eu perguntei para você no começo sobre orquestras, né? As orquestras hoje estão com uma imagem lamentável. Né? Isso é um fenômeno que, na verdade, já vem acontecendo em outros lugares do mundo, orquestras fechando, né? Isso, mas a minha pergunta é o seguinte... Eu acho que só prejudica vocês, né? Porque você tem um trabalho maravilhoso. Aí, de repente, fala orquestra hoje em dia no Brasil, tá vivendo este momento conturbado que todos os segmentos, aí eu me pergunto, mas nem a música escapou disso, né? Então... eu acho que existem vários tipos de administração aí, sem dúvida nenhuma, né? Existem orquestras que são maravilhosas. Continue passando ali, mas outro dia eu vi, né? Vocês continuam tocando, mas vocês têm que se virar, vão tocar de graça, né? Não, a situação está realmente difícil, né? Em termos de, como a gente falou no início, né? A cultura é a primeira a sofrer, né? Sim. Então... É importante a gente entender, né, que a cultura de fato faz parte, né, que se você não incentiva a cultura, né, você está não existe, é um elemento importantíssimo nacional, né, então tem que ser incentivado, né. Mas me dá licença um instantezinho, Eduardo, você comentou agora, não sei se eu entendi direito, que esse fenômeno também está acontecendo em outras partes do mundo. Já quando a gente teve essa crise, né, de 2008, basicamente, né, a partir de 2008, né, muitas orquestras nos Estados Unidos fecharam, né, em outros lugares também, né, então... Há um eco disso ainda, assim, lá fora? Eu acho que agora menos, né, mas teve um momento, assim, bem complicado, né, porque é exatamente isso, uma orquestra sinfônica, ela não consegue, em lugar nenhum do mundo, existir de venda de ingresso, né, a venda, é um espetáculo muito caro, né, né? A infra dele... Se você pensa, por exemplo, numa ópera, num teatro de ópera que tem uma orquestra, por exemplo, né, é caríssimo. Então, não há condições de sobreviver apenas com a venda de ingressos. Então, necessita de subsídio, seja do Estado, seja de iniciativa privada, né? Então, quando você tem uma crise, né, as atividades de orquestra são diretamente afetadas, né? 2008 foi aquela época da Marolinha, ou não? Essa aí. Foi essa época? Foi. Ainda molhando os pés de todo mundo. Marcos Lucatelli, Isso. A Banda Estralo. Conta pra gente da Banda Estralo. Então, a Banda Estralo é um projeto que a gente... Só uma coisa, esse violão que tá aí... Tá aqui. Pega ele. Que música vocês fazem na Banda Estralo? Então, a gente tem dois... Faz na cara do Eduardo. A gente tem dois espetáculos que a gente está em cartaz agora no Teatro Morumbi, né? Todo sábado e domingo às 15 horas. E esses espetáculos falam um pouco da música popular brasileira. A gente tem um foco no repertório brasileiro mesmo de canções. Isso é Histórias de Cantar? Tem um Histórias de Cantar que fala da MPB, que a gente cita Chico Buarque, Arnaldo Antunes, Milton Nascimento, e Paulo Tati também, que é um compositor importante. Ele e a Sandra Pérez, com Palavra Cantada, a gente também canta alguma coisa deles. E no domingo a gente faz o Estralando Rock, que a gente conta um pouquinho da história do rock no Brasil, que começa lá com a Celi Campelo e vai caminhando pelos não é do meu tempo, mas como é a Celi Campelo? Como é a música da Celi Campelo, para ver se... Olha, como arqueólogo me interessei. O arqueólogo se interessou. A gente faz os Mutantes, né? A gente canta alguma coisa dos Mutantes. Você está me enrolando e não está cantando. A da Celi não sou eu que canto. Pronto. O que você canta? Então, a gente pode fazer aqui... O Ramon gostou. Então, vou fazer uma do Chico, né? Sim. Uma clássica do Chico, que é Ciranda da Bailarina.
procurando bem, todo mundo tem pereba, marca de bexiga ou vacina. E tem piriri, tem lombriga, tem ameba, só a bailarina que não tem. E não tem coceira, verruga, nem frieira, nem falta de maneira, ela não tem. Futucando bem, todo mundo tem piolho ou tem cheiro de criolina. Todo mundo tem um irmão meio zarolho, só a bailarina que não tem. Nem unha encardida, nem dente com comida, nem casca de ferida ela não tem. Não livra ninguém, todo mundo tem remela quando acorda às 6 da matina. Teve escarlatina ou tem febre amarela, só a bailarina que não tem. E aí vai. Parabéns, parabéns, Marcos Lucatelli. E é um repertório dirigido realmente às crianças, mas tem mutantes? O que tem dos mutantes nesse? É engraçado de falar que é dirigido às crianças, mas na verdade a gente faz um repertório que ele é dirigido a toda a família. Sim. Porque a gente toca, por exemplo... Tem a Aquarela do Toquinho. A Aquarela tá bem próximo do universo infantil, né? Mas a gente toca, por exemplo, isso aqui, Negro Gato. É do tempo do Luiz. Eu sou um negro gato de arrepia nessa... Desculpa. Eu sou um negro gato de arrepia. Essa minha vida é mesmo de amargar. Só mesmo de um telhado aos outros desacato. Eu sou um negro gato. Eu sou um negro gato. É um clássico do Roberto, né? O Roberto gravou, Roberto Carlos. A gente tem a versão da Marisa Monte, tem a versão do Luiz Melodia. E aí a gente traz esse universo, que é uma canção que não foi, assim, propriamente feita para criança, mas que brinca com esse universo Quem montou esse repertório? Você que montou? Veio de um trabalho, como eu falei para vocês, eu tenho um trabalho de regência, eu trabalho com coro infantil já desde 2005. E... na verdade, a Banda Estrada surgiu um pouco disso. O meu trabalho da Luanda Elisa, que é uma das integrantes também da banda, que trabalha com a parte teatral. Quantos integrantes cênica. tem São 5. 5. Eu, Marcos Lucatelli, a Luanda Elisa, que é atriz e cantora, a Lilian Teles, que é uma arte educadora, cantora também, toca sanfona. Aí tem o Maurício Damasceno, que é um percussionista muito legal. E atualmente a gente está com o Edson Barreto no baixo. E nessa época, desde 2005, eu trabalho com repertório infantil, trabalhando com as crianças. Eu percebi que isso poderia, assim, as crianças têm hoje, assim, um acesso muito fácil ao que está na mídia e acaba esquecendo um pouco das coisas que ficaram para trás, né? E que são também muito importantes para a formação cultural dela, para a educação. A cultura é fundamental para a educação, né? E aí nós falamos, aí eu e a Luanda, ela do teatro, eu da música, a gente, por que a gente não monta um repertório para falar um pouco da música brasileira? Na época eu estava vendo, eu trabalhava com pessoas, eu dava aula e percebi que eles gostavam muito de coisa internacional, coisas de outros países, que também é legal, é importante para a formação, mas vamos conhecer um pouco o nosso trabalho. E aí surgiu essa necessidade e a gente compôs esse repertório de canções. Aí depois nós fizemos o de rock, né? Que aí tem... São dois espetáculos diferentes, né? Que estão lá em Histórias de Cantar é quando? Histórias de Cantar é todos os sábados às 15 horas. E Estralando Rock? E o Estralando Rock todos os domingos às 15 horas. Onde? Lá no Teatro do Shopping Morumbi. É um teatro novo, tem acho que 1 ano e pouco. Tá fazendo eles estão fazendo uma curadoria muito boa, uma programação muito boa e envolvendo muito o universo da família, da criança. Então vale a pena mesmo dar uma olhada lá, que eles estão com um trabalho muito bom. O Eduardo prometeu trazer o instrumento dele quando voltasse, que acho que não trouxe. Ainda não. O piano vai ficar para a próxima. Ramon Marambio, o circo, qual é o estado do circo no momento, Ramon? Então, o circo no momento, existem várias formas de circo, né? Sim. Esse circo nosso,
né? Eu tenho a minha família, né? Tua família continua ou está fazendo espaços alternativos como esse espetáculo que você está produzindo? A parte minha mãe, meu pai, meus irmãos, né? Essa família, a gente está aqui na cidade de São Paulo. A gente mora em uma casa. A gente virou gente da cidade agora. E outra parte da família continua. Você lembra quantas cidades você passou por este país, nesse seu caminhar de trailer? Olha, até a 8ª série eu estudei em mais de 100 escolas, né? 100? É. Nossa. Porque tem escola que eu estudei uma semana, um mês, um dia, né? Você, às vezes, uma cidade pequena, você fica um final de semana. Você chega na cidade terça, estuda quarta e quinta é um feriado, não tem aula, né? Então eu tenho um histórico escolar, atestado de transferência de um dia cursado, né? Então, e as escolas permitiam isso? Aceitavam? Existe uma lei federal, né? Sim. Nem todas as escolas conhecem a lei, mas minha mãe andava com a lei e às vezes tinha que brigar para a gente ser matriculado, né? Porque mesmo não conhecendo a lei, eu acho que existe uma resistência muito grande fora, Sim. né? Fora, porque existe. Quando a gente fala, você mora em São Paulo, então é uma realidade, mas sim, quando você tem alguma cidade bastante pitoresca que você se lembra, assim? Eu lembro que na região do Espírito Santo, as aulas de geografia, tinha uma geografia muito voltada para aquela região. Talvez, eu não me lembro, mas eu lembro que tinha nomes específicos da região. E de repente a gente vai para o Rio de Janeiro, não tem nada daquela aula de geografia, né? Então, isso é uma coisa que eu me lembro muito, que eu aprendi muita coisa na região do Espírito Santo. Cheguei na época das provas no estado do Rio e não tinha mais aquilo, né? Então, isso é uma... O malabarismo ocorria também na hora de estudar. Também ocorria. Tinha que emendar um conteúdo no outro. Você pensa que é só orquestra? Exatamente. Que loucura. Que loucura. Muitas vezes... 7 instrumentos, literalmente, né? É um desafio, né? Quando a gente fala em circo, pelo menos no meu caso, me vem à memória aquelas lonas de circos pequenos, não esses circos gigantescos que ficavam aqui em São Paulo em temporadas extensas, mas esses circos pequenos, como você disse, né, que ficava uma semana, num fim de semana, aí não deu certo aqui, levanta a lona correndo, seu pai devia levantar a lona correndo e ir para outra cidade. Sim, muitas vezes, né? O circo, vamos dizer assim, uma empresa familiar, administrada por uma família, muitas vezes é um circo pequeno sem um estudo de mercado, né? Então você entra em uma cidade... Estudo de mercado? Porque o ideal seria você... Até ele gostou do estudo de mercado, mas ele chegar... Não, porque a cultura, eu acho que ela é feita de uma forma ainda muito... teoricamente amadora, né? Sim, e, assim, sim, a gente, exatamente. E nada mais é do que um... Você imagina o cenário, ele com problemas com orquestra sinfônica, né? Você montando os seus espetáculos né, em teatro de shopping, que é um espaço novo no Brasil, sim, é uma novidade no Brasil, teatro em shopping, né? E ele, o Ramon, está com o circo hoje... Quanto tempo você está em São Paulo? Desde o ano 2000. Sim. Desde o ano 2000. Só para explicar um pouquinho, imagina em 1994, sem internet. Né? Você pega o carro, entra em uma cidade, sei lá, vamos entrar em Macatuba. Tem um teatro e tem um terreno muito bonito. Pô, você vai na circo. Mas na mesma semana tem a festa de peão na cidade. Você não consegue competir, né? Então você desmonta o circo e vai para a próxima cidade. Essa é a estratégia que não existe. O marketing não existia. Hoje em dia é mais fácil. Você, através da internet, você pesquisa o que vai ter na cidade antes e não entra na cidade, né? A internet facilitou bastante nesse aspecto. Muito. A gente nunca parou para pensar nisso. É uma realidade completamente diferente. Sim. A concorrência desleal quase, né? Não, exatamente. Você chega e vai concorrer com peça do peão. Você mora num circo, né? Você não tem muito paradeiro. Então você vai viajando e vai montando o seu circo, né? Quantos integrantes tinha o circo da família? O circo... A família em quantos? A minha família, assim, que eu, meu pai, meu irmão, minha irmã, nós éramos em 6, né? Sim. Mas a gente tinha mais 5 famílias que moravam com a gente, era um circo pequeno. Isso quando meu pai decidiu ter o circo da nossa família. Mas nós já trabalhamos em grandes companhias do Brasil também, né?
e de fora. Então eu conheço os dois, o circo grande e o circo pequeno. Mas as companhias de fora não tem graça pra gente aqui. É uma outra realidade, né? Dele é muito boa. Outra... E esse espaço alternativo que vocês levam o circo com a Ilha dos Macacos? Então, Ilha dos Macacos, a gente tinha vontade de fazer um espetáculo em um espaço alternativo à lona de circo, como se fosse dentro da lona de circo. Então a gente tem alguns números que são raramente vistos, até em circos de lona hoje em dia, né? A gente tem a báscula coreana, a gente tem uma barra russa, tem parede de acrobacias, a gente tem muito número de acrobacias, né? Então a gente... Você faz o que no circo? Agora, momento agora eu faço... naquele circo anterior. Ah, lá eu fazia tudo, né? Você nasce no circo, você... A primeira coisa que você aprende é a saltar, né? E quando você faz acrobacia, você salta em qualquer aparelho, né? Você se equilibra, mas a idade chega, você começa a reduzir algumas... A idade chega é muito bom. Não, mas é verdade, né? Jovem, muito jovem. Os riscos, hoje, né? Eu tô com 38 anos, né? Eu jogo malabares, faço palhaço, né? Mas não sou mais aquele acróbata quando eu era bem jovenzinho, né? A acrobacia tem um tempo muito curto, né? Mas claro, assim, tem... E na Ilha artistas... dos Macacos você faz acrobacia também? Ou não. Nesse espetáculo eu faço malabares, às vezes eu pinto a cara, né? E a gente corre muito, porque a gente tem uma troca muito grande de aparelhos, né? Então, por exemplo, na hora da pista, da parede de acrobacias, a gente tem 2 trampolins. Esses trampolins precisam sair para que outros números aconteçam. A gente tem uma dinâmica muito grande. Eu fico no som também. O som é operado do palco. Porque a gente tem uma dinâmica que às vezes não existe um tempo certo da música, né? Se você precisa repetir um ato, segurar a música, está na nossa mão ali. Você está contando uma realidade que o Lucatelli está tá pensando. Eu acho. Mas hoje em dia, essa coisa do som, né, de você se operar, de produzir, de ser o contra-rega, de ser o... Isso acontece muito. Eduardo, você já imaginou um cenário desse que o Ramon está descrevendo? Graças a Deus, a gente lá na Orquestra da USP, a gente tem uma equipe de produção, né? E porque, assim, é exatamente isso. As solicitações são diárias, né? Diárias, você tem que resolver coisas, acontecer alguma coisa, vindo para cá já aconteceu alguma coisa, então vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Mas é um lado burocrático, né? O dele é um lado operacional. Ele tem que tirar os instrumentos do palco, ele tem que colocar os instrumentos do palco, mas não... também faz isso. No caso dele não é instrumento, é equipamento, né? Tem que colocar equipamento, tirar equipamento, correr para aumentar o volume, baixar o volume, colocar a música completamente diferente. Eu acho que uma música de câmara, uma orquestra, né? Você tem cuidados com som que no circo a gente não precisa ter, né? Se você não tem um técnico dedicado para limpar o som, evitar microfonia, não vai dar certo o concerto, né? Esse espetáculo a gente tem música mecânica, né? São dinâmicas bem... Eu gostaria de ter música ao vivo, né? Mas na verdade, quem trata com o espetáculo é sempre assim, né? Você está sempre sujeito ao que vai acontecer na hora, né? Você nunca sabe o que é, né? Então, principalmente se tratando de Brasil. Tem que ter uma versatilidade, uma capacidade de improvisar, né? Porque eu acho interessantíssimo quando você assiste um show fora do Brasil, não é? Uma vez o Elton John estava apresentando um show, então era no improviso. Aí ele convidou 4 artistas que estavam lá para fazer uma palhinha, mas os microfones estavam todos posicionados, né? Então eles devem ter ensaiado. Nada como as coisas combinadas, né? Completamente diferente do circo que a gente está. Estou criando um cenário aqui que a gente é muito improvisado, né? Eu acho que eu até gosto dessa coisa. Assim, por conhecer, assistir muita coisa, a gente já teve a oportunidade de querer fazer uma coisa mais formal. Mas eu acho muito legal no espetáculo de circo essa informalidade, a improvisação. Então meu pai entra para ajudar a pegar um aparelho, minha mãe está do outro lado, vamos pegar ele, né? No meio do espetáculo, levanta, que é pesado, né? Então isso meio que faz parte do espetáculo do circo. É a sonorização do a lona do circo faz parte, a criança, às vezes, do bairro pular a cerca, entrar por debaixo da lona. Nesse espetáculo no teatro faz parte
entrar o meu pai sem figurino e ajudar a gente, né? Eu acho isso bacana, a gente curte essa improvisação, essa informalidade, né? A Ilha dos Macacos está em cartaz onde? No Teatro Flávio Império, né? Hoje, sexta-feira e sábado, às 20 horas. Sábado e domingo, 2 sessões, às onde 16 e às 20. Flávio Império? É na rua Professor Alves Pedroso, número 600. Fica próximo à estação de trem Engenheiro Goulart, lá na Avenida Cis Ribeiro, próxima à entrada do Parque Ecológico, Cangaíba, entrada franca. Quando você fala, nós somos do circo, qual é a repercussão que você sente? Sempre depende muito, né? Depende para quem você fala, onde você vai. Normalmente a gente é recebido com muito carinho, né? Sim. Normalmente. Muito bom. É que quando você está falando de circo aí, você assistiu o Palhaço? Assisti, claro. Mas eu conheci daquele circo lá. Que tem o Moacir Franco como delegado, tem o Paulo José, Paulo José, o palhaço, né? Então, é uma época, né, que você ia numa cidade pequena, você ia na prefeitura, você falava com o prefeito para montar o circo, né? Até hoje, lembro quando eu fui tirar minha reservista, eu fiz 18 anos, eu fui no quartel, comprovante de endereço. Eu não tenho, eu moro num circo, comprovante de endereço. Eu moro num circo, comprovante de endereço. Cara, então compulsivamente. Só que eu não tinha comprovante de endereço, né? Então, aí eu fui numa vizinha, consegui um comprovante e levei, né? Então... Eles preferem um endereço falso do que a realidade, né? Você vai no posto de saúde, eles querem comprovante de endereço, mas você mora num trailer, né? Então, às vezes, nessas dificuldades, né, que é exigida. Eu me lembro de circo que ia apresentar dupla sertaneja, chegava lá, o circo tinha ido embora. Faz 3 dias que o circo foi embora. Existem muitas lendas, né? Muitas Faz histórias. 3 dias que o circo foi embora. Você precisa escrever um livro, cara, sobre isso. Maravilha. Só as histórias das escolas, das 100 de escola. Só isso, um dia na escola, né? Ter o currículo dele, um dia. Luiz Roberto, Senhor. O Nós e o Universo. Estamos aqui. Segunda-feira, dia 29 da manhã, aqui na Rádio Trianon. Exato. Você não está sozinho, está com a Renata também. Não, estou com a minha parceira, esposa de vida, dona Renata Gracioso. Então, ela é advogada, mas isso não a impediu de também conhecer um pouquinho do outro lado. Na realidade, foi ela que me iniciou um pouquinho nessa coisa do espiritualismo, né, para tentar conhecer um pouco mais, ou além daquilo que a ciência... Não casa. O que não casa? Ciência com o espiritualismo não casa. Espiritualismo, fé, essas coisas. Pois é, até um tempo atrás não casava, mas os caras estão tentando se entender, e é exatamente... Então, entendimento é uma coisa, eu estou dizendo que não casa. Não casa ainda. Mas a grande verdade, Zancopé, é que a gente faz o esforço, um mega esforço, para conciliar esses dois assuntos, né, vamos colocar assim. E a ciência tem progredido tanto, mas tanto, e tem ajudado tanto, que a gente está só fazendo o papel de pegar as informações da ciência, pegar o mito da fé, e encaixar onde é possível. O termo já não né? Ciência é uma coisa, né? Não, agora é um mito, a fé é um mito. Mito na questão do misticismo que envolve os assuntos ligados à fé. E aí, a encrenca é boa, a gente gosta de uma encrenca, a verdade é essa. E aí no final das contas nasceu o Nosso Universo, já está no ar há uns quase 3 meses, e como eu estava te contando no comecinho do programa, nos surpreendeu realmente a reciprocidade, né? As pessoas famintas, sedentas por informação. Mas escuta, e a história do Santo Sudário? Claro que sempre acaba caindo, né, muitas vezes, naquelas dúvidas mais de conversa de bar, vamos dizer assim. Mas o Santo Sudário é verdadeiro? A Arca de Noé realmente existiu? E aí você acaba pegando essas pautas também, e você mistura um pouco nos assuntos que são um pouco mais densos a respeito de tudo isso, e você consegue fazer
um bem bolado e falar de tudo um pouco. Na realidade, Santo Sudário, por exemplo, a gente sabe que taparam a boca da ciência para confirmar certos aspectos desse trabalho, dessa pesquisa, o que nos leva a suspeitar que, de fato, Santo Sudário é uma peça original, é verdadeira. Isso a gente já disse em programas passados. A repercussão, eu não vou nem te dizer o que aconteceu. Por isso é que eu digo que a ciência e a fé... Né? Não. Porque a tua conclusão agora é conclusão de cientista, né? Nos leva a crer que o Santo Sudário existiu. Calma, Zancopé, porque tem mais. Tem mais. Para não fugir muito do Santo Sudário, por exemplo, a gente vai dizendo para o pessoal, na medida em que o programa estava começando naquela época, a gente ia dizendo assim, olha gente, vão acostumando com a ideia de que o Vaticano tem uma área, tem um instituto de ciências tão avançado quanto o da NASA. Aí as pessoas dizem, sério mesmo? Sim. Verdade? Não, sim. Mas por quê? Bom, o porquê é muito simples. O Vaticano não pode ficar para trás em certas questões, porque, na verdade, o domínio da massa depende de quem pega a informação primeiro. Tá certo? E a gente começou a discutir essas questões, por exemplo, a história do Santo Sudário foi uma dessas, mas tem a história da partícula Deus. Conhece? Sim. Não conhece. Partícula Deus. Tá vendo? É por isso que a gente começou com Nós e o Universo. Porque muita gente não sabe de certas coisas que são super importantes e que escapa da mídia tradicional. A mídia tem que noticiar política, economia, mas às vezes falta para o ser humano um pouco de informação que é do... Ele querendo se... A música ele está fazendo a trilha na cabeça. Por isso que ele está com esse olhar assim. Não é? O Eduardo está imaginando a trilha para o negócio. Lógico. Partícula Deus. Olha, por enquanto a gente está com Hans Zimmer, mas se você puder dar uma força, a gente agradece demais. Viu? Tem que aprender. Mas enfim. E aí é mais ou menos esse o jeitão do programa. É sempre uma conversa descontraída, mas embasada. A gente, óbvio, utiliza as mídias para publicar os materiais que a gente utiliza, a bibliografia que a gente utiliza para elaborar os programas e deixar à disposição de todo mundo. Então, e a gente é muito receptivo a dúvidas, a perguntas, a questionamentos, e isso ajuda muito a formação dos programas seguintes. Então, o Nós e o Universo tem um tempero muito bacana e tem essa coragem, desculpem falar, mas tem essa coragem, porque eu já tomei umas invertidas legais também, mas tem essa coragem de levar a público assuntos que muita gente tem, né, cheio de dedos aí para trabalhar. Então é isso, é mais ou menos esse perfilzão. Nós e o Universo começa dia 20, 9 da manhã. Isso. 9 da manhã aqui na Rádio Trianon. Um registro da FIPESP, Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, Comissão da Reforma da Previdência, debate a aposentadoria para servidores públicos. Comissão Especial sobre a Reforma da Previdência, a PEC 287/16, analisa as novas regras de aposentadoria para servidores públicos. Sobre a aposentadoria dos servidores públicos em geral, o relator, deputado Arthur Oliveira Maia, do PPS da Bahia, afirmou que será necessário discutir em detalhe as novas regras, porque sua assessoria já identificou cerca de 80 regimes diferentes em todo o país. Foram convidados para debater o assunto com os deputados, segundo o vice-presidente do Sindicato Nacional dos Auditores da Receita Federal do Brasil, o Sindifício, Luiz Henrique Brens França, o representante da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, CONAMP, e da Frente Associativa da Magistratura e do Ministério Público, Paulo Penteado, o auditor fiscal da Receita Federal, Delúbio Gomes Pereira da Silva, representando a Secretaria da Previdência do Ministério da Fazenda, o diretor-presidente de São Paulo, da São Paulo Previdência, o SPPrev, José Roberto de Moraes, e o consultor do Senado, Luiz Alberto dos Santos. São informações que nós trazemos no Gente que Fala, em parceria com a FIPESP, não apenas de interesse dos funcionários públicos, mas do público em geral. Então, conosco hoje aqui o pianista Eduardo Monteiro, curador do projeto Concertos 2017 e da Fundação Maria Luiz de Oscar Americano. Ele também é diretor da Orquestra Sinfônica da Universidade de São Paulo. O músico Marcos Lucatelli, ele é músico da banda Estralo. O artista circense Ramon Marambio, criador, diretor do Circo Marambio, o cientista Luiz Roberto Dalpoggetto, que é produtor e apresentador do programa Nós e o Universo, que estreará dia 20 aqui na Rádio Trianon, pela manhã. Aliás, Luiz Roberto, a Cláudia do Ipiranga diz que você recebeu patrulhamento muito grande dos religiosos. Pergunta,
se você recebeu esse patrulhamento por abordar temas que envolvem a fé das pessoas. Certamente. Mas eu também digo a ela que foi o patrulhamento e, ao mesmo tempo, no meio desse público que buscava ouvir, eu esperava mais contestações do que realmente eu recebi. E eu percebi, então, através disso, que as pessoas estavam assim, muito ávidas em tentar enxergar um viés diferente, por mais tradicionais que elas fossem. Para nossa surpresa, o nosso primeiro programa, quando estreamos, falava exatamente sobre a Igreja Católica. E a gente iniciou o programa desmistificando uma série de coisas, elencando milagres que a igreja tornou oficiais, falando como se canonizava um santo, e uma série de coisas que fizeram as pessoas pararem para pensar. Falaram, pera um pouquinho, o santo então era a gente como a gente? Pois é. Dizem até que Jesus também era. Aí pronto, aí você imagina como é que a coisa passou a andar. Mas por aí foi. O Eduardo Monteiro, Paulo das Perdizes, pergunta se existem outros lugares tão agradáveis quanto a Fundação Maria Luísa e Oscar Americano para músicas em um domingo, ou é uma exceção? Olha, certamente existem outros espaços aí, mas assim, eu devo dizer que particularmente a Fundação como eu já falei, é um programa completo, né? Assim, às vezes até vão casais com crianças, as crianças, um fica do lado de fora brincando com as crianças e outro entra na sala de concertos, né? A gente tem um telão do lado de fora, né, que pode, a pessoa não precisa entrar na sala para assistir o concerto, né? De fato, eu diria que você com dificuldade vai encontrar um ambiente tão agradável, tão propício, né? Não só para o espetáculo de música erudita, mas para um programa de domingo, de uma maneira geral. Então, acho que realmente vale a pena. Ramon Marambio. Gabriela da Vila Madalena pergunta se o filme Palhaço, do Celton Mello, pode ser considerado um bom retrato da vida do circo. Já até falamos um pouco isso, né? Dois exemplos que eu dei. Exatamente para a Gabriela. E assim, acho que existem vários formatos de circo e ele retrata muito fielmente um circo que eu vivi por alguns anos. Então acho bem interessante, sim, esse filme. Você disse que desde 2000 está em São Paulo. Quanto tempo você ficou na estrada? Eu fiquei 21 anos na estrada. 21 anos, desde 79, né? E quando eu tive o circo pequeno com a minha família, era exatamente o que o filme retrata, né? Mas outros circos é um pouco diferente a realidade. Mas você disse que a sua família trabalhou em outros? Sim, em outras lonas? Em outras lonas. Conheceu outras lonas também? Sim, várias outras lonas. O Marcos Lucatelli, Lilian do Butantã, a banda Estralo toca música de própria autoria? Atualmente a gente está produzindo o primeiro CD de autoria própria, de própria autoria. A gente pretende lançar até o final do ano. Os 2 primeiros espetáculos foram a gente fazendo uma releitura dos trabalhos desses grandes artistas que a gente considerava importante para formar esse repertório da criança, da família. Tem alguma pronta já? Tá. Pega o violão que você se expressa melhor com o violão. Escapou não trazendo o piano. Vamos lá, vamos ver se eu lembro. Deixa eu ver aqui o que eu posso tocar. Me pegaram. Vocês estão indicados para o 20º Prêmio da Música Brasileira? Não, nós fomos indicados ano passado com o primeiro CD, que é o CD Histórias de Cantar, que é esse CD que fala da MPB. Nós fomos indicados ao prêmio de melhor CD infantil do ano. Então, houve a cerimônia lá no Rio de Janeiro, no Teatro Municipal, que é um prêmio muito legal, assim, que faz uma curadoria muito boa, tem grandes artistas, tem várias categorias, e uma delas é de melhor CD infantil, e a gente ficou entre os 3 melhores. Estão preparando um segundo já? Estão preparando agora esse ano o CD que é o CD de música autoral. Porque esse daqui é músicas como essas que você cantou aqui, são né? Músicas mais conhecidas. Eu vou tocar uma que não é basicamente conhecida, mas é de um compositor muito essa música do Chico carinhoso. Que você tocou, tem que ser fã do Chico para conhecer. Ela faz parte do ciclo místico, né? Sim. E acabou fazendo parte de algumas trilhas de espetáculos infantis. Adriana Calcanhoto gravou num CD importante do universo infantil, que é o Adriana Patimpim. Então é uma música assim que a gente gosta bastante, que tem todo um imaginário, né?
a música infantil, ela caminha vai por vários caminhos, né? Assim, então... Um desses caminhos é esse que você vai tocar. É esse que eu quero mostrar, que é uma música do compositor Gustavo Kullert. Sim, tá? Sim. Que chama Capricho do Tatu. Casa de madeira ele não gosta porque cheira a casa com tijolo só... eu tô errando aqui. Casa de madeira ele não gosta porque cheira a casa com fio. Putz, não tô conseguindo lembrar. Lembrou do circo? E quando acontece uma dessa no circo, como é que faz, Ramon? E é uma das principais músicas do CD. É assim: assim não dá tatu, assim não dá tatu, assim não dá tatu, assim não dá. Casa de madeira ele não gosta porque cheira a casa com tijolo que ele não gosta. Não vai rolar. Não tem importância. Era isso que eu queria, complicar cada vez mais. Que coisa. Eduardo, o que é o Giro Cultural? Então, o Giro Cultural é uma parceria que aí, no caso, a Orquestra Sinfônica da USP, né, está fazendo com essa iniciativa que existe na universidade, que é pegar pessoas da comunidade, ou professores, alunos, né, quem está visitando o campus, né, e fazer uma visita, né. Então eles têm um circuito que é interno, um circuito que é externo também, e eles fazem, a gente está então com essa parceria, né. Na verdade, o circuito que acontece de manhã termina no ensaio que a gente chama de ensaio aberto, que acontece sexta-feira, né, no auditório do Centro de Difusão Internacional da USP. Está acontecendo agora, né? Tem um ensaio aberto acontecendo agora. E você estava no telefone ali e não falava, estava coordenando o ensaio daqui? Não, coordenando o ensaio não, mas sempre tem um problema que acontece. Então. E de tarde, a turma que começa de tarde começa no ensaio aberto, né? Que é um concerto, né? Sim. E vai para o tour. E o giro que acontece no sábado, né? Eles disponibilizam ingressos na Sala São Paulo. Devo dizer aqui que a Orquestra Sinfônica da USP está se apresentando amanhã, às 9 horas, na Sala São Paulo, né, com um regente americano, né, e com obras de Rinastera, Rossini e Schumann, né, um programa bem imperdível também, às 9 horas da noite. Então, na verdade, eu tenho aqui às 9 horas da manhã na Sala São Paulo, ao USP, e no domingo, às 11h30, concerto da Fundação Oscar Americano. Ramon, a lei de fomento ao circo, né, é uma lei municipal, né, ainda da administração do Haddad, está valendo, continua? Então, isso foi uma grande luta que o pessoal da classe teve o ano passado, né? Tem uma pessoa que eu acho que é uma pessoa de muita coragem, que foi o Alessandro Azevedo, que ele é palhaço, artista circense. Ele conseguiu reunir várias pessoas de circo para lutar em prol dessa lei, né? Então tinha o pessoal do circo de lona, tinha o pessoal do circo que mora na cidade. Então, vamos dizer que eram as vertentes do circo contemporâneo, circo tradicional. E ele, com muita coragem, conseguiu promover vamos dizer assim, chegou numa união para que se lutasse em conjunto para uma lei e conseguiram aprovar essa lei, né? Na época o prefeito Haddad assinou a lei, né? E agora, como o Eduardo mesmo disse, existe um congelamento, né? Algumas atividades precisam de subsídio do governo para se manter. Mas vocês já conseguiram expor esse problema na nova administração? Sim, ou ainda não? A gente teve um encontro com o secretário de Cultura, né, André Stur, e a gente falou, os representantes do circo falaram da importância. Esse espetáculo mesmo, Ilha dos Macacos, ele acontece com a entrada franca, através de um edital da Prefeitura de São Paulo, edital Chamego, né? Então a gente só consegue fazer esse espetáculo por conta do edital. Mas ela é muito importante para vários grupos de circo e circos de lona para que consigam montar na cidade de São Paulo, né? Isso foi uma luta muito grande. Luiz Roberto, quantos títulos você tem aí? Você está com os livros aqui? Olha, escrito por mim e pela Renata, 2 títulos. Sim, maravilha. Então tá, esse aqui que dá nome ao programa, as últimas revelações sobre nós e o universo. E o nosso primeirinho, que foi esse aqui, a Gênese da Alma Humana e seu desenvolvimento na Terra. Aqui a gente expõe, aliás, para você, meu querido, e para você. Agradeço. Então, imagine. É um ensaio, a Gênese da foi um alma ensaio humana sobre... e seu desenvolvimento na Terra, né?
e as últimas revelações sobre nós e o universo. Na realidade, nós, por conta deste trabalho, nós acabamos abrindo uma editora de livros. Sim. E aí pegamos gosto, encontramos pessoas sensacionais do meio que acabaram se tornando nossos parceiros e braços direitos nessa empreitada. E hoje a gente tem aí uma dúzia de títulos já publicados em 1 ano de editora dos Frades. Você consegue responder essa pergunta aqui? Quem somos, de onde viemos, para onde vamos? No programa a gente tenta, tanto é que tivemos que fazer em capítulos a coisa, porque a confusão é grande. Mas é sério, a nossa proposta tem a melhor das intenções, no sentido de fazer esse cruzamento entre a ciência e a fé, Você é o cientista, né? Tua esposa é aquela que puxa a coisa para o outro lado, né? Se bem que ela tem uma formação espiritualista, isso ajuda muito. Compõe bem no programa e funciona bem aí essa nossa interação. E o que o ouvinte recebe é uma chuva de informações e novas perspectivas para poder pensar e refletir aí a respeito de um assunto tão polêmico que é a religião, que é a vida do ser humano sobre a Terra, esse tipo de coisa. Você começa dia 20 aqui na Rádio Trianon? Exatamente. Que horas o programa? Das 9 às 9h30 da matina. Das 9 às 9h30 aqui. A Gênese da Alma Humana e seu Desenvolvimento na Terra, um dos títulos da sua autoria, e o programa se chama As Últimas Revelações sobre Nós e o Universo. Na realidade, Nós e o Universo. Nós pegamos só Nós e o Universo. É lógico, para ficar uma coisinha curtinha, mas fácil. Eu gosto das últimas revelações, só sobre Nós e o Universo não vale. Vou conversar com o Ricardo, então. Eduardo Monteiro, repete domingo pela manhã. Domingo, 11h30, Fundação Oscar Americano, é ali no Morumbi, bem próximo ao Palácio do Governo, né? É um espaço maravilhoso, com parque e o concerto do Ensemble São Paulo, né, com convidados, vão ser 8 instrumentistas de cordas, 4 violinos, 2 violas e 2 violoncelos, tocando o octeto de Mendelssohn e 3 peças de Piazzolla, né, arranjo para octeto, né, é um programa muito interessante, né, imperdível. E aproveito também para divulgar o concerto da Orquestra Sinfônica da USP, amanhã às 9 horas na Sala São Paulo. Amanhã é sábado. Amanhã é sábado, e depois no domingo às 11h30. A orquestra amanhã é sábado. Um fim de semana bem complexo. O octeto no domingo. No domingo, às 11h30. Parabéns. Marcos Lucatelli, o teu show com a banda Estralo, repete pra gente. Sim, todos os sábados e domingos. No sábado, Histórias de Cantar, até trouxe aqui pra vocês. Maravilha. O CD. Foi indicado ao prêmio, dar um pra cada um aqui. Acho que dá. Certo. Só eu fui mais educado e não trouxe para todo mundo. Obrigado. Então, aos sábados, às 15 horas, lá no Teatro do Shopping Morumbi. Esse o relógio aqui é declamação, isso é a poesia, o relógio, né? Do Vinícius de Moraes. Sim. E então esse show envolve música popular brasileira junto com algumas poesias. Então é um show que mistura cena e música. E estamos todos os sábados às 15 horas. E no domingo, o Estralando Rock, que a gente tem um pouco da história do rock brasileiro, passando por Mutantes, Eli Campelo, Calbi Peixoto, que foi o primeiro cara que gravou rock no Brasil. Sim. Então, foi o primeiro a gravar um rock no Brasil. E a gente toca essa música. Então, é um repertório bem gostoso. A gente passa por Mutantes, passa por Secos e Molhados, e vai até os anos 80, comecinho dos 90. Parabéns. Contando essa história do rock brasileiro. Ramon, onde está o seu circo? Onde está o teu espetáculo? Ilha dos Macacos. Ilha dos Macacos. No Teatro Flávio Império, lá na região da Cangaíba, próximo do Parque Ecológico, Tietê, com entrada franca. Sexta e sábado, às 20 horas. Domingo, 2 sessões, às 16 e 20 horas. Um espetáculo formado por artistas nascidos no circo, né, da minha família, de outras famílias, e artistas da nova geração do circo também, formados em escolas de circo. Uma curiosidade, se eu quiser trabalhar no circo, como é que eu faço? Vou procurar você? Opa, pode procurar. A gente sempre... Isso é uma curiosidade, porque pelo que você descreveu aí, tem que nascer, né? Aí vai crescendo dentro do circo, mas eu não tenho família circense, aí quero trabalhar no circo. Hoje existem diversas escolas de circo, né? Onde você pode aprender, e não só a escola também. O que você gostaria de fazer no circo? Agora só me sobra palhaço, né? Olha, aí concorro direto contigo. Olha, é difícil fazer as pessoas
risadas, né? Sim. É bem difícil, mas você pode entrar no circo a qualquer momento, né? Sim. Já passei da idade, você vai dizer. Não, claro que não. Não existe, né? Não existe idade. Para alguns atos a gente tem que respeitar a idade, né? Então, às vezes você não consegue fazer um número de trapézio, por exemplo, depois de... acho que já passei do tempo. Mas você pode fazer outras coisas, né? Gostou, né, Luiz? Gostou. Nossa, eu estava só me imaginando, só a mesma situação. Aqui. Obrigado pelo CD, vou dar de presente para Rita, que ela leva muitas crianças em espetáculos de música. Pode usar, maravilha. À vontade. Agradeço a vocês por terem participado do nosso Gente que Fala. A direção geral é do jornalista Fausto Camunha, a diretora de produção Zenilda Salvato, redação Pedro Esquiavon, produção cultural Ricardo Godoy, na Rádio Trianon, Benê, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim e Sérgio Souza, na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Paulo Afonso e Iago Matsumoto. Estaremos de volta segunda-feira, meio-dia. Gratos, bom final de semana, até lá.